Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje. E para não ser diferente, hoje eu trago um assunto muito importante que, para quem vive em país tropical como nós no Brasil, se preocupa demais com o câncer de pele. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o dermatologista Dr. Matheus Rocha, que desenvolve uma iniciativa fantástica em Uberlândia, em Minas Gerais, oferecendo cirurgias gratuitas de câncer de pele para pacientes que aguardam atendimento na fila do SUS, do Sistema Único de Saúde, e não tem condições financeiras de arcar com o tratamento. Agora, em fevereiro, ele já realizou mais de 10 cirurgias em 10 pacientes diferentes, todos atendidos de forma gratuita, e isso tem ajudado a reduzir tanto o diagnóstico, quanto fazer com que os pacientes tenham uma saúde e uma qualidade de vida melhor. Dr. Matheus Rocha, seja muito bem-vindo ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Muito obrigado, agradeço pelo convite, espero aí que a gente tenha um bom bate-papo aí. Com certeza, né? Falar sobre cuidado da pele, falar sobre o cuidado da nossa presença física também afeta a nossa saúde mental, né? E para que a gente possa pontuar para quem está nos assistindo, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e o porquê da decisão de fazer uma ação social. Bom, eu sou médico, né? Me formei em medicina em 2018 e de lá para cá decidi me especializar em dermatologia. E ao longo dessa minha formação, eu sempre preservei algo que eu trazia assim da infância, da minha juventude, que é essa questão do cuidado com o próximo, né? E durante a dermatologia, eu conheci minha esposa, que também traz a mesma percepção, então a gente se uniu forças aí ao longo dessa trajetória para que a gente pudesse implementar dentro da nossa área, né, da medicina, algo que pudesse fazer a diferença na vida dos pacientes, né, que a gente atende, e também na nossa, porque a gente tem uma retribuição muito grande por parte de todos os pacientes que a gente atende no projeto que nós criamos, né? Então, se eu fosse falar assim da minha trajetória, eu acredito que hoje nós exercemos, né, aquilo que sonhamos desde pequeno. Então, o desejo de ser médico, o desejo de trabalhar cuidando do próximo, de muitas vezes curar o próximo. Então, hoje a gente se sente realizado dentro do que a gente faz, com os projetos que a gente vem desenvolvendo e da forma com que a gente trabalha, né? Eu gosto de falar que tudo na vida tem um propósito e a gente tem que seguir um propósito de vida, né? Tem que seguir algo que seja muito maior, seja além ali da rotina, do dia a dia, da profissão. A gente tem que almejar objetivos maiores na vida. E sem sombra de dúvidas é isso que a gente vem fazendo. É exatamente isso, né? A vida não é só acordar, dormir, viver uma rotina, né? Tem que ter um propósito muito maior que isso, que nos dê esse motivo para levantar da cama de manhã, né? E você traz isso muito claro, né? Em que momento da sua vida que você decidiu que seguiria esse caminho diferente da grande parte dos outros dermatologistas do mercado, que eles optam por tratamento estético, né? Você optou por tratamento de saúde. Em que momento que você decidiu que isso seria o seu caminho? Eu escolhi fazer dermatologia por conta de uma doença que é talvez uma das doenças mais antigas que existem, né? Que é a hanseníase, que na Bíblia se falava de lepra.
Então, eu escolhi fazer dermatologia por conta dessa doença. Durante a graduação, eu me envolvi com pesquisas com essa doença, mas o que mais me chamava a atenção era o perfil do paciente, né? Então, o perfil de vulnerabilidade social do paciente, a complexidade que era tratar uma doença milenar num paciente com essas vulnerabilidades, né? Essas particularidades. Então, eu gostei da especialidade, né, da dermatologia através dessa doença, né? E ao longo da dermatologia em si, eu vi que existia um fluxo natural do profissional, né? Então, a grande maior parte dos profissionais, eles acabam seguindo o fluxo dos procedimentos estéticos, da medicina estética. Isso é muito interessante, né? Porque isso cuida da autoestima, isso cuida da saúde. Entretanto, não era a visão que eu compartilhava da especialidade. Então, eu me voltei mais para o tratamento das doenças de pele e especificamente do câncer de pele, porque era algo que mais me chamava atenção, era o que de fato me motivou a ingressar numa residência. Na época era mais difícil de entrar, então era o que me motivou a entrar naquela residência. E, e é isso. Eu costumo dizer que a gente sempre tem que ir no contrafluxo. Não é ser o do contra, mas é analisar ali o que todo mundo está fazendo e você perceber o que você pode fazer de diferente. Isso me trouxe a algum certo lugar de destaque, mas não era o que eu almejava, né? O que eu almejava de fato era seguir na linha daquilo que me motivou o ingresso nessa especialidade. Então foi essa a minha maior motivação e essa que foi a virada de chave assim durante a especialização. E você trouxe uma questão aí sobre a hanseníase, é uma doença tão antiga e que ainda continua provocando efeitos tão arrasadores na vida das pessoas, né? Eu também tive uma pessoa muito próxima, porém, por ela ser nordestina, ela acreditava que a proteína da carne do calango podia ajudá-la, né? Então, ela, durante muito tempo, consumiu carne de calango Nossa, para poder se curar. Hoje eu não tenho mais contato com ela, mas eu acredito que tenham sido há 5 anos comendo pelo menos 3 vezes por semana, porque no Nordeste as pessoas creem nessa carne, nessa proteína, e ela fez isso seguindo a risca mesmo. Eu lembro que a moça que chegava na casa dela de manhã com a latinha frita da carne de calango, tinha vindo lá de Recife para ela, e ela ficava toda feliz. Então, a gente também busca alternativas, né, nesse caminho, para poder descobrir o que é, né, porque a gente vê que o tempo passa e a doença permanece, né. E dentro do que você trouxe, é extremamente importante você comentar sobre isso. A hanseníase é a doença infecto-contagiosa que mais afasta pessoas do mercado de trabalho. Então, é uma doença que gera deformidades, é uma doença contagiosa, é uma doença milenar, e hoje nós vivemos um impacto muito grande em saúde, né? Aí o Brasil figurando como um importante país de epidemiologia dessa doença, perdendo apenas para a Índia, e é uma doença subdiagnosticada entre os médicos, entre os dermatologistas, inclusive, e infelizmente ela é movida por muita desinformação ainda, né? Então é triste ouvir algumas histórias de pacientes que chegaram tardiamente, já tem alguma deformidade irreparável, né? Que é algo que, inclusive, é motivo de afastar esse paciente por invalidez do mercado de trabalho, pessoas jovens. Então, hanseníase é um problema de saúde pública que sempre tem que ser abordado. E a gente passou agora pelo Janeiro Roxo, que foi o mês de conscientização, né? Passou recente agora, no início de 2026. E no final de 2025, em dezembro, a gente falou do Dezembro Laranja, que é o mês de conscientização do câncer de pele. E são pautas que a gente precisa trazer à tona para que haja conscientização da população. É exatamente isso. E só a informação é que vai fazer com que as pessoas possam entender como que elas precisam cuidar, né? Na sua própria história pessoal, você
também foi marcada por desafios desde a sua infância, né? De que forma a sua origem moldou a sua visão sobre a medicina, cuidado e responsabilidade social? Olha, é legal esse tipo de pergunta, porque eu consigo explicar boa parte do que eu vivo através disso, quando a gente analisa, né? Então, eu sou filho do meio de uma família de 5 irmãos. E a minha mãe, ela criou a gente sozinha. Então, meu pai faleceu muito jovem, com 38 anos. Meu pai faleceu de um infarto, e naquela ocasião eu tinha Sinto 9 muito, anos. Ah, sinto obrigado. Isso foi no ano de 2000, foi no ano de 2000. Então já se vão aí 26 anos. E minha mãe criou a gente, né, com muita dificuldade. Minha mãe não tinha ensino superior, a minha mãe dava faxina, ela foi faxineira, então ela criou a gente limpando casa, né, de outras famílias. E, de fato, para criar 5 crianças, né, e era uma escadinha, era 5, 7, 9, 14 e 16. Então, para criar essa escadinha aí, ela teve que se abdicar muito da vida dela em prol do trabalho. E a gente aprendeu a cuidar um do outro ali, né, nessa infância e juventude, de uma forma muito próxima. E a gente era muito pobre, né, em relação a recurso financeiro. A minha mãe conta que, assim, a gente nunca passou fome, graças a Deus, isso foi em Uberaba, mas ela, em alguns momentos, chegou a pedir comida em restaurante, sacolão, assim, final de dia, porque a gente precisava, né? Então, graças ao esforço assim dela, da nossa união, a gente nunca passou uma dificuldade maior. Mas sempre estudei escola pública, sempre fui um aluno. Minha mãe nunca precisou ir na escola, né, para receber nenhuma chamada minha. Eu sempre fui um bom aluno e sempre desde criança fui muito atento. E eu não sei o motivo, mas desde a infância eu sempre quis ser médico. Então esse era o meu desejo. Alguns irmãos meus falavam que queriam ser comerciante, vendedor de picolé, enfim. Então, desde a infância eu queria ser médico, já trazia esse sonho comigo. Já nasci com isso. E ao longo da minha formação, né, seguindo essa carreira aí de ensino fundamental, ensino médio, sempre em escola pública, eu sempre tive um bom destaque como aluno. Não era o melhor aluno da sala, mas talvez eu fosse ali um dos alunos mais esforçados, que tivesse talvez o maior esforço mesmo com relação ao estudo. E aí, nesse aspecto, quando eu me formei no terceiro colegial, eu cheguei para minha professora, uma professora de química, e falei para ela chamava Cleia, falei, professora, eu quero ser médico. Ela, então você tem que prestar o vestibular. Eu falei assim, vestibular? Ela falou assim, sim, o vestibular. E eu falei assim, olha, que é um vestibular? Então eu estava no terceiro colegial, eu nem sabia o que era o vestibular, porque a minha turma ali na época, todo mundo estava de passagem na escola, porque todo mundo ia para o mercado de trabalho, trabalhar para ajudar a família, todo mundo ali vivia mais ou menos no mesmo contexto social. E naquele momento ela falou, tem um vestibular, Matheus, existe um vestibular, e aqui tem a faculdade privada, que é muito cara, e tem a faculdade pública, que é o que você tem que passar. E naquela ocasião eu falei, beleza, vou fazer o vestibular e vou passar. E aí, eu fiz o vestibular. E eu era, assim, eu era um dos melhores alunos, talvez assim, do terceiro colegial, como um todo. E esse vestibular, ele tinha, sei lá, uns 100 questões. Eu fui lá com muita confiança naquela realidade que eu tinha ali, naquela miopia grande, né, que eu via só os alunos que talvez fossem inferiores a mim na sala, e prestei esse vestibular. E eu acertei exatamente 26 questões de 100. Uau! E a nota de corte foi, naquela época, 86. Aí eu falei assim, ué, eu tenho alguma defasagem, não é possível. Como assim? Eu era um dos melhores alunos, e como que eu acerto 26 pontos e a nota aqui de corte é 86 pontos? E eu ficava indignado. E aí, esse momento, lá no auge dos 17 anos, 18 anos, eu estudei na fazenda, né? Minha escola pública era na fazenda. E assim, vi meus colegas ingressando no mercado de trabalho, já ganhando dinheiro, né? E eu precisado, porque a meu contexto social era extremamente desfavorável. Mas eu falei, olha, o que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar.
e estudando sozinho, né? Então eu estudava sozinho e para custear o meu custo básico ali, andar de ônibus, né? Comer um salgado na rua, eu fiz de tudo. Então trabalhei fazendo capina, fazendo jardim, trabalhei em lava-jato, lavando carro, com a ajuda de outros familiares, né? E minha vida foi essa. Então eu sempre tive que ser sozinho mesmo, sem auxílio, para poder me virar. Isso ali sem nunca desistir. Então eu via lá meus 26 pontos e eu sabia que eu tinha que fazer 86 ou mais, e isso me dava tanta energia, porque eu falava assim, olha, se alguém conseguiu, eu consigo. Então, a minha história no início foi essa. Eu me matriculei num cursinho popular dentro da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, que era super conceituada em medicina. Eu me matriculei nesse cursinho popular, então ela era gratuito no anfiteatro. Eu me matriculei só para conhecer quem passava em medicina. Porque eu achava essa pessoa assim, um extraterrestre. Porque eu falava, eu estudo tanto, sou tão esforçado, e como que eu faço 26 e a pessoa faz 86? E quando eu conheci os alunos na época, eu vi que eles eram iguais a mim. Então eu vi que a única diferença que nós tínhamos chamava-se oportunidade. Então a única me trazia diferença entre o Matheus daquela época de 26 pontos no vestibular e o aluno que passava com 86 chamava-se oportunidade. Oportunidade de estudo, oportunidade de ter tempo, oportunidade de ter um pai, uma mãe, uma família estruturada para poder incentivar o filho, oportunidade de ter estudado numa escola boa, que falasse do vestibular e que não no último dia falasse, então você tem que prestar um vestibular. Então, o que me separava dessas pessoas era a oportunidade. E eu nunca olhei isso com tristeza. Então eu acordava cedo, eu falava, se é oportunidade, então eu vou correr atrás. Acordava cedo. Na época a gente cuidava de um tio em casa que tinha problemas de saúde, ele teve um AVC, então eu cuidava dele, meus outros irmãos iam para a escola, os outros iam trabalhar, minha mãe ia dar faxina, e eu ficava estudando. Então eu estudava o dia todo, e aí comecei a dar aulas particulares nessa época, e até que um dia eu prestei a prova de novo, né, um ano depois, e aí eu fui assim, de 26 para 50. Então eu dobrei minha nota. Falei, dobrei minha nota estudando sozinho, então eu vou conseguir, estou no caminho. Mas ainda era muito longe, eu ainda tinha muita defasagem, né, de ensino mesmo. Então eu tentava ser autodidata ali, estudando sozinho. Sempre tive essa capacidade de estudar sozinho. E aí um belo dia eu prestei uma prova de bolsa numa faculdade, numa escola, de um cursinho da minha cidade. E eu fiquei em 6º lugar nesse cursinho. E eu lembro direitinho que a mensalidade do cursinho era R$ 200 naquela ocasião. Isso em 2011, ou 2010, 2011. E eu não tinha R$ 200, obviamente, né? Eu dava aula, eu cobrava R$ 7, R$ 10 a hora da aula particular que eu dava, né? Eu não tinha esse dinheiro, não tinha aluno. E aí naquela ocasião, eu falei, não, cheguei na minha mãe e falei, mãe, passei lá em 6º lugar, a gente comemorou. Eu falei, só que é um problema, é R$ 200. Ela olhou para mim e falou, Matheus, não tem como. As outras pessoas da minha família, isso já tinha um ano e meio de estudo sozinho. Elas falavam para eu desistir. Elas falavam assim, olha, desiste porque quem passa é filhinho de papai. Desiste porque você não vai conseguir. É uma coisa difícil mesmo, e tá tudo certo. Vai trabalhar, você é tão inteligente, vai fazer outras coisas. Enfim, mas esse era o meu sonho. E naquela ocasião, eu estava decidido a voltar a estudar sozinho, enfim. Até que um belo dia, né? Um amigo da minha mãe encontrou minha mãe no ônibus, e um amigo da minha mãe encontrou minha mãe no ônibus, e minha mãe, ali muito triste, né? Comentou com ele, falou, meu filho passou numa prova de bolsa no colégio Objetivo de Uberaba, só que a gente não tem condição, enfim. E naquele momento ele se sentiu comovido. E ele falou assim, olha, que dia que o Matheus está lá na sua casa? Falei, tá lá todo dia, ele fica estudando o dia todo. Ele foi lá em casa um dia e ele me abordou, saindo para ir para a biblioteca. Eu estudava até de noite, até fechar a biblioteca. Eu era aquele aluno que fechava a biblioteca.
E aí ele me parou na rua e falou: Matheus, eu quero te ajudar. Aí eu falei assim: ajudar com o quê? Ele: não, eu vi que você passou numa prova, você ganhou um bom desconto, eu quero te dar 1 ano de cursinho, num colégio bom, num colégio particular para você ir. Aí eu falei assim: não, não aceito. Não aceito porque eu não tenho condição de te retribuir. E naquela ocasião ele falou assim, ele olhou no meu olho e falou: olha, você vai me retribuir sim, você vai me retribuir com o convite da sua formatura. E aí eu peguei, e aí naquele momento eu falei assim: olha, peguei na mão dele e falei assim: fechado, eu aceito. E eu comecei nesse cursinho. Então ele na verdade, ele me deu 1 ano de cursinho, ele custeou para mim 1 ano de cursinho. Só que eu era tão limitado que o cursinho era do outro lado da cidade. Eu não tinha condição de ir, não tinha condição de pagar o ônibus. E aí eu ia a pé. Então eu fui uma semana a pé, e na segunda semana que eu tava indo a pé, cruzando a cidade para ir pro cursinho, um carro buzinou, me ofereceu carona, era um aluno da minha sala, um outro aluno da minha sala, falou assim: cara, eu moro na esquina da sua casa, se você quiser ir de carro todo dia comigo, você vai. E eu ia e voltava com ele de carro. Enfim, essa foi uma história de muito esforço. E aí, durante 1 ano, a minha nota foi lá dos 50 para talvez 70. Então eu tava batendo na trave quase, né? E aí eu decidi mudar para Uberlândia no final daquele cursinho, porque eu já tinha uma bagagem melhor, já tinha mais 1 ano de estudo. Vim para Uberlândia, porque em Uberlândia eu vi que tinha uma outra oportunidade de estudo, eu prestei prova, ganhei bolsa. E em Uberlândia eu vim para pagar um cursinho na época de R$ 400. Só que aqui eu arrumei um emprego de vendedor de pneu. E aí, como vendedor de pneu, eu ganhava R$ 400. Então eu trabalhei aqui, vendia pneu, eu era estoquista, né? Então fazia o estoque ali de pneu, ganhava os R$ 400, pagava os R$ 400 no cursinho, pagava mês sim, mês não. Conversei com o dono do cursinho, falei dos meus sonhos, meus objetivos. Ele falou: paga do jeito que você quiser. E aí no final daquele ano eu fui e passei. Então eu passei em medicina, depois dos 2 anos do meu cursinho, né, com muito esforço, dormindo muito tarde, acordando quase de madrugada, às vezes dormindo sentado, de tanto estudar, perdi os cabelos da cabeça, mas eu passei. Então eu conquistei a vaga aqui na Federal de Uberlândia, na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e por proximidade, né, falei: vou ficar em Uberlândia, porque a minha família, eu tenho família em Uberlândia, sou de Uberaba, já vendia pneu aqui, já dava aulas particulares, falei: vou me estabelecer aqui. E aí, para finalizar toda essa história que é longa, né, e tem muito mais detalhes nessa história. Quando eu fui para me formar, eu liguei na comissão de formatura, falei assim: não, eu faço questão de formar. Tinha um valor alto para pagar festa, tudo, era longe da minha realidade, mas eu falei: eu sempre trabalhei, eu sempre me esforcei, isso para mim não vai ser nada. Quando eu começar a trabalhar como médico, eu pago isso rápido. Dei os cheques lá, fiz a minha formatura. E aí, no dia que eu fechei a minha formatura, que eu assinei o contrato, eu peguei meu telefone e liguei para essa pessoa que me ajudou há 7 anos atrás lá, no cursinho. Ele chama Erval. E aí eu liguei para ele e falei assim: Erval, tudo bem? Aqui é o Matheus, filho da Maria. Aí ele começou a chorar no telefone, porque fazia 7 anos que eu não falava com ele. E ele sabia que eu estava para me formar, ele tinha notícia de longe. E aí ele começou a chorar. Aí eu falei assim: Erval, tô te ligando porque eu tenho uma dívida muito grande com você. E eu preciso te pagar. E aí ele pegou e falou: não tem dívida, não tem dívida. Mas eu falei assim: eu faço questão. E aí quando eu me formei, no dia do baile, assim, na festa, né? Ele me ligou, falou: tô aqui na porta. Na porta do salão de festa, né? E aí eu saí do salão de festa com o convite na mão e falei: Erval, que tá pago tudo que você fez por mim. Então, assim, lá atrás, algumas pessoas me ajudaram, né? O Erval foi um deles. E eu acho que isso fez muita diferença para minha vida. Então, acho que o que a gente faz hoje, como médico, né? Eu acho que eu faço muito pouco com tudo que as oportunidades que eu tive na minha vida, né? Com o meu esforço. Eu entendo que a gente tem que ser protagonista de tudo. A gente tem que ser protagonista dos nossos problemas, tem que ser protagonista das dificuldades e tem que ser protagonista também quando as coisas são boas, né? Então, eu fui protagonista da minha história, eu sou protagonista, mas eu tive ajuda. Então, eu sou eternamente grato por isso e hoje o que eu faço é retribuir.
Que história linda, né? Que gostoso ouvir você falar. E o principal é que você não perca esse seu jeitinho simples, humilde, de contar a sua origem, de contar a sua história, porque a vida ela é permeada de desafios e você conseguiu vencer todos esses obstáculos na sua vida. Né? Não era obstáculo, era mais uma prova que você tinha que passar e vencer e chegar até aqui para que você entendesse no seu percurso o que era importante para você, para a sua missão de vida e para as pessoas que você vai ajudar, né? E a saúde sempre esteve presente na sua vida desde a da vinda do seu tio para sua casa quando você era pequeno, Sim. já cuidando dele, né? Então, cuidar de pessoas já faz parte do seu caminho. Isso é maravilhoso, uma história fantástica e continue contando essa história como exemplo, como inspiração para muita gente, né? Quero falar agora um pouquinho sobre o Dezembro Laranja, né, que você trouxe a questão do câncer de pele, né? Ele é o tipo mais frequente no Brasil, né? Ainda assim costuma ser subestimado. Por que essa doença ela não recebe a atenção que deveria e por que as pessoas na praia elas não cumprem com as orientações dos dermatologistas? O câncer de pele, ele é o mais frequente, né? Então, eu costumo dizer assim, ó, se a gente colocar no mesmo saco todos os cânceres que existem, o câncer de pele é o mais comum. Então, ele é o mais comum do que o de próstata, do que o de mama, do que o de intestino, do que o de tireoide. Ele é disparado o mais comum. Por que isso acontece, né? Porque a pele é um meio que nos protege e está em constante contato aí com o ambiente, principalmente o sol. E o sol, ele exerce sobre a nossa pele o efeito que o micro-ondas exerce sobre a comida. Aquela energia queima a pele. Isso modifica a substância da pele, né? Então modifica a célula. A radiação ultravioleta, ela faz com que a célula ela desenvolva o que a gente chama de mutações, que nada mais é do que uma estranheza. A célula fica diferente. E ela perde a capacidade de regulação e aquilo ali vira uma lesão, um nódulozinho, uma ferida e começa a sangrar e vira um câncer de pele. Então, o câncer ele é muito frequente por conta disso, porque a pele é o maior órgão, tá, externo, e ele fica em contato aí com o sol, que é o principal agente causador de câncer, o sol, né? Porque o câncer de pele é o principal câncer, né? Então, o sol é o que corrobora com isso. E nesse contexto, as lesões, elas sempre surgem pequenas e elas vão evoluindo lentamente em sua maioria. Alguns cânceres de pele são extremamente agressivos, mas graças a Deus isso não é a regra. A regra é de que as lesões evoluam lentamente, mas alguns cânceres evoluem de forma acelerada. Por acreditar que a maior parte dessas lesões evoluem de forma lenta, o diagnóstico ele fica escondido. O médico por vezes negligencia aquela lesão, aquela queixa do paciente, e o próprio paciente negligencia também. E veja, uma coisa é um paciente negligenciar, outra coisa é ele procurar atendimento e o médico negligenciar a queixa do paciente. Quando o médico negligencia a queixa do paciente, aquela ideia de que não é nada mesmo, ela fica na cabeça. Eu fui no médico e ele falou que é passar uma pomada até melhorar. E aquilo não melhora, e aquilo evolui. Então, isso corrobora com as altas taxas, né, os altos índices aí de prevalência do câncer de pele. Agora, os pacientes, eles não levam muito na risca, assim, as orientações por alguns motivos, né? Primeiro, vivemos num país tropical, com incidência solar quase que o ano todo. No início do ano a gente tem mais época de chuva, mas o sol ele incide o ano todo no Brasil, principalmente no litoral. Segundo, protetor solar é muito caro, né? Então a população nem sempre tem condição de usar protetor solar ou de usar de forma correta. Às vezes até usa achando que é a forma correta, mas não é.
E tem outro fator também, né? As pessoas, a gente vive num país onde tem a boa parte, né, da classe social trabalha nas ruas. Então, entregando comida, de comerciante ambulante nas ruas, a produtor rural, né? O Brasil tem uma taxa muito grande de cafeicultor, de produtor de soja, de pequenos produtores rurais, né? Então, essa população, ela fica muito exposta ao sol, porque trabalha a céu aberto. Então, o câncer de pele, ele surge nesse contexto. Surge no contexto desse paciente que não se protege, que se expõe ao sol, e no paciente que envelhece. Porque à medida que vai se envelhecendo, e isso é uma constante no nosso país também, o envelhecimento populacional, a gente tem um aumento da incidência. Então a gente vê aí um grande problema de saúde pública que, infelizmente, ainda é negligenciado por parte de pacientes, de profissionais e também de ações governamentais. É muito bom você trazer isso, porque as pessoas precisam ouvir, né? Eu sempre fui muito preocupada, porque eu sempre tive muitas pintas, aquela pinta marrom que vai crescendo e fica entumecida, né? Então, o médico, desde os 17 anos, me ensinou a medir com a régua para ver se estava crescendo. Se estava crescendo, eu tirava, e eu já tirei mais de 10 pintas grandes nas costas, nos braços, aqui na testa, porque eu realmente tinha essa preocupação de entender que não é só o sol, a gente também precisa olhar para a pele da gente, precisa olhar se tem mudança, se está acontecendo alguma coisa, e buscar ajuda, mesmo que o médico falasse para mim, mas é uma questão estética. Não, não é estética, doutora, eu quero realmente tirar porque eu me preocupo. E na prática, eu percebo que quanto mais a gente observa e quanto mais você fala, você traz essa informação dos pacientes, mais despreocupadas as pessoas estão hoje em dia, né? Então, o que é que você observa nos pacientes quando chegam no consultório após meses de espera, ou até no SUS, né, por um diagnóstico ou até uma cirurgia? Bom, eu observo que os pacientes, eles, de fato, até acreditam que seja um câncer de pele, mas chegam muitos numa fase de negação daquele problema, que já passaram por alguns outros profissionais, fizeram tratamentos que não são tratamentos mais adequados para tratamento daquela lesão. E assim, principalmente no cenário público, por conta do excesso, né, da sobrecarga de trabalho, o volume de pacientes, né, o Sistema Único de Saúde, olha, é a nossa maior riqueza. A maior riqueza do Brasil é o SUS. Entretanto, ele tem dificuldades. Então, os pacientes já chegam no estado muito evoluído. E quando a lesão é indolente, evolução lenta, a gente consegue tratar com cirurgias até de certa forma mutilantes, mas a gente consegue tratar o paciente. Só que vale lembrar que aquela lesão começou pequena. Nenhuma lesão começa grande. Tem lesões que evoluem rápido, claro, mas toda lesão começa pequena. Então isso é triste, né? É triste você ver isso dos pacientes. E aí pela questão do SUS, né? Ainda soma-se as dificuldades enfrentadas pelo paciente até encontrar o especialista capaz de resolver aquele problema, ele já chega em estágios tardios. Olha, depois que me formei, a gente desenvolveu o projeto, eu e minha esposa, que também é dermatologista, e a gente tem aluno no Brasil inteiro. Então, a gente acompanha muitos casos, né? E a gente vê esses casos mais do interior, de uma população que é mais abastada dos grandes centros, a gente fica horrorizado. A gente fica horrorizado com a evolução dos casos, com a falta de disseminação de conhecimento e a falta de acesso a um serviço de saúde digna para resolver o problema do paciente. Então, isso traz para nós uma tristeza, porque nós somos especialistas nisso, né? Então, mais uma vez, ao invés de eu ficar de braço cruzado, só falando mal do sistema, eu falo, né? Falo mal de quando deve, né? Do sistema, dos problemas. Mas, mais uma vez, né? Eu endosso aqui. É a nossa maior riqueza. Mas ao invés de só ficar aqui por detrás, né? No meu conforto, com os meus pacientes, a gente quis, através do nosso projeto do Clube Cirurgia Dermatológica,
trazer mais acesso, né, com um trabalho de formiguinha ali, trazendo esses pacientes para que a gente pudesse ajudar. E o que muda quando o diagnóstico do câncer é tardio? O que muda? Ó, primeiro, quando ele é precoce, a gente tem altas taxas de cura com procedimentos que são menos mórbidos, que são procedimentos que têm menos efeitos colaterais. Então, uma pequena cirurgia te cura o paciente na maior parte das vezes. Agora, com casos avançados, a gente precisa de grandes cirurgias, a gente precisa de internação, esse paciente aumenta tempo hospitalar, aumenta risco de infecção, precisa eventualmente de quimioterapia ou imunoterapia ou radioterapia. Então, aumenta custos para o sistema de saúde, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Esse paciente pode ter metástases, né? Então, a lesão que começa pequena, ela já pode ter espalhado, e aí as chances de cura desse paciente, elas caem drasticamente. Então, isso é muito importante de ser falado, né? Porque o paciente lá, no final da linha, a gente tem uma expressão assim, ó, ele perdeu o time. Ele perde o time do tratamento. Porque tem uma hora que a gente já não pode mais ter aquela grande chance de cura. Esse paciente passa por um procedimento mais agressivo, maior do ponto de vista de cirurgia, ou em alguns casos nem cirurgia mais resolve, e aí ele entra para um sistema onde ele vai precisar de tratamentos mais complexos, né? Isso aumenta custo, aumenta sofrimento do paciente, da família, dificuldade de acesso, porque tudo isso é caro e demora, enquanto isso a doença vai progredindo, né? Então, quando o diagnóstico é tardio, é o pior dos cenários. Pelo que você está me falando, você atende pacientes que aguardam meses ou até anos, né, na fila do Sistema Único de Saúde para serem atendidos. O que mais te chama a atenção ao lidar com essas histórias? Olha, o que mais me chama a atenção é... Vou te contar uma história em específico, então. Um dos nossos primeiros pacientes foi um paciente que nos procurou no consultório, e ele, olha, por tudo que a gente vive, né? Eu gosto muito de prestar atenção nas pessoas, né? Eu e minha esposa, a gente compartilha muito disso, né? E aquele paciente, ele chegou com uma sacolinha, ele pagou a minha consulta particular em dinheiro com a minha secretária, e ele chegou com a sacolinha, ele não tinha carteira, a esposa de chinelo, ele de chinelo, ele assim, bem humilde, né? Mas uma pessoa já vozinho e com uma grande lesão nessa região aqui, ó, do rosto. Ele tinha um histórico de tratamento em um outro hospital em São Paulo por conta de um transplante renal, então ele tinha uma predisposição a ter câncer de pele por conta das medicações que diminuíam a imunidade dele. Ele precisava diminuir a imunidade para o rim que ele foi transplantado, né, que ele recebeu como transplante, tivesse boa funcionalidade. Então ele tinha vários fatores de risco, ele era da roça, enfim. E aí, nesse contexto, eu já entendi, falei, olha, ele precisa de uma cirurgia que é um pouco mais extensa dentro do nosso contexto, né, das cirurgias da pele, e ele já estava esperando no SUS há anos. E ele falou, doutor, a lesão era pequena, agora veio crescendo. E eu falei para ele, ó, examinei, e naquele momento eu falei assim, ó, tem que operar. A gente vai operar e vai curar o senhor. Depois que a gente fizer o procedimento, a gente vai fazer isso, isso e isso. Aí ele falou, não, vamos operar, doutor, eu quero operar com você, e é isso, e vamos lá. Aí ele sentou. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, vamos operar. Aí ele, então, doutor, quanto vai custar a cirurgia? Quanto vai custar? Em momento nenhum ele reclamou. Em momento nenhum. Toda a impressão que eu tive dele foi julgamento meu. Eu olhei para ele e falei assim, não vai custar nada. Aí ele falou, esse foi acho que foi o nosso primeiro paciente. Ele falou assim, não vai custar nada? Eu falei assim, não, a gente já pagou. Aí ele olhou, começou a chorar, a esposa começou a chorar, e eles falaram assim para mim, doutor, por que o senhor está fazendo isso? Eu acabei de sair de uma dessas casas de emprestar dinheiro, eu acabei de sair de uma casa de emprestar dinheiro, e eu peguei o dinheiro exato da sua consulta, acabei de deixar aqui com a sua secretária, e eu vou ter que pagar em 10 vezes
o valor da sua consulta. Então ele começou a chorar, falou assim, eu agradeço muito que a gente não tem condição nenhuma, a gente está esperando aqui, alheio à fila, né, a gente se perdeu, ele estava perdido na fila. E eu falei para ele, não, pode ficar tranquilo, você vai pegar o seu dinheiro de volta aqui da consulta, a cirurgia, o tratamento, tá tudo resolvido. A gente tratou esse paciente, ele ficou curado, ficou com excelente resultado e, claro, não tirei esse paciente da fila do SUS, ele continua na fila. Ele foi atendido depois, né, depois de alguns meses, mas ele precisa, pela complexidade do caso, ser atendido no hospital terciário, no SUS. Mas ele tinha um problema de saúde que não podia esperar. Então, naquele dia, a gente conseguiu ajudar esse paciente e dali a gente foi criando ali o embrião, né, de como a gente poderia fazer essa máquina girar. Por quê? O custo com o hospital, o insumo, hora de trabalho, né, o tempo dedicado para isso, do profissional que opera, do auxiliar, da enfermeira, isso tudo custa num sistema privado. Então a gente pensou em como fazer isso circular para que o nosso paciente pudesse, quando tivesse ali condições mínimas, executar o pagamento de alguma taxa irrisória ali do hospital, ou então quando ele não tivesse nenhuma condição de receber o tratamento 100% gratuito. E a gente vem criando essa ferramenta para poder girar essa roda e ajudar o próximo. Ah, que história emocionante, né? A gente percebe o quanto faz a diferença na vida da pessoa, porque, pelo que você tem trazido aqui, as pessoas que têm menos condições de acessar um sistema de saúde particular são as pessoas que mais apresentam esses problemas de câncer de pele aqui no Brasil, né? Você tem uma equipe para te ajudar a trabalhar? Porque quando você decidiu, né, começar a fazer as cirurgias, era uma pessoa que você está trazendo, mas hoje, pelo que eu entendi, você atende outras pessoas. Você também decidiu investir na formação de médicos. São esses dermatologistas que te ajudam na sua equipe? Isso, hoje como que a gente faz, né? A equipe, ela é composta entre eu e a outra dermatologista, né, que é a minha esposa, a doutora Bruna. Hoje a gente já tem uma outra dermatologista na equipe, que é a doutora Natália, e isso se iniciou através de um projeto de ensino. Então, a cabeça que eu tinha quando eu fiz a dermatologia era o seguinte: olha, eu sou diferente, eu quero seguir essa parte que a minoria quer. Só que eu não conheço outras pessoas que querem isso. Então eu vou para o online. E no online eu consigo encontrar outras pessoas que têm esse interesse. E como eu me tornei especialista nesse problema, eventualmente o que eu sei, a pessoa quer aprender. Então eu criei algo relacionado ao ensino, né? Então hoje nós temos uma empresa de ensino. Eu e minha esposa nós criamos do zero e a gente tem já 1 ano e meio já dessa empresa e a gente ensina outros médicos, né? Dermatologista, cirurgião geral, cirurgião de cabeça e pescoço, ortopedista, outras especialidades, inclusive, né? Que querem aprender a tratar o câncer de pele. E nesse contexto, esses alunos, né? A gente tem tem o curso, tem uma proposta de discussão de casos, né, onde a gente planeja os casos dos nossos alunos, tanto em termos de diagnóstico quanto de tratamento, e a gente vem tendo alguns alunos ao longo desse 1 ano e meio aí de história, e é de fato o valor que esses alunos pagam, né, por estar presente desse contexto de aprendizado. Parte disso a gente usa para investir nesse projeto que a gente tem, esse projeto social. E quando a gente opera os pacientes, né, então em fevereiro a gente operou 10 pacientes, nós recebemos, né, 2 médicas, uma de Goiânia e uma de Brasília. Então elas vêm aqui, elas pagam obviamente para vir, e a gente converte parte do valor que elas pagam para custear o valor ali dos honorários, né, da equipe, do insumo do paciente. Então, a gente encontrou, né, uma forma de fazer girar essa roda, mas ainda é pouco. O que a gente pode fazer é muito mais, o que a gente pode cativar das outras pessoas é muito mais, e a gente vem buscando fazer a diferença dessa forma, né? Foi uma iniciativa que começou do zero, começou com vontade. E hoje a gente já tem talvez algumas dezenas de pacientes já operadas nesse projeto e a gente é muito feliz com isso.
Que projeto lindo, né? Precisa levar isso para mais pessoas conhecerem e ter um patrocinador para poder te ajudar com isso também e poder chegar em mais pessoas, né? Me fala um pouquinho, como é que você prepara mais médicos ou preparar mais médicos pode te ajudar na prática a reduzir filas e atrasos com tratamentos mais agressivos? Muito bem. Olha, dentro das nossas discussões, dentro do que a gente ensina, é muito comum, mas é muito comum a gente receber o depoimento da seguinte forma: olha, esse paciente me procurou e eu consegui operar ele e curar ele. Antes eu ia referenciar ele para a fila do SUS. Ou antes eu ia referenciar ele para um outro colega de um outro estado para poder tratar. Só que com o que vocês ensinaram, eu aprendi a diagnosticar, a mapear, a tratar e acompanhar. Então, eu falo que o projeto em si, a ferramenta é capacitação médica, mas o resultado é curar pessoas. Então a gente capacita o médico através disso aqui, do digital mesmo, do online, e esse start só veio na minha cabeça depois da pandemia, porque depois da pandemia isso virou normal, né? A gente comprar um curso, estudar, só que a gente começou a pensar nessa capacitação para que pudesse gerar frutos nesses pacientes. Então, a capacitação que nós fazemos, né, com esses médicos, ela é capaz de gerar resultado. Então, posso te dizer que, por exemplo, nessa última semana, uma de nossas alunas operou um caso que nunca ela teria operado se não fosse a capacitação que a gente fez com ela, a discussão, o planejamento, o treinamento, a anatomia. E ela é dermatologista, ela é do Nordeste, e esse é um dos exemplos, né? A gente tem vários exemplos dentro dentro da história aí, do que a gente vem construindo dessas capacitações. Então, existe o que a gente faz aqui e existe o que os nossos alunos fazem. Então, nós temos centenas de alunos, então a gente vai disseminando isso dentro aí da ação de cada um deles. E o importante, que eu gosto muito de ressaltar, é que nós temos uma visão sobre a medicina, e essa visão inspira outras pessoas. Então, além da técnica, é nosso dever, né, e eu acho que a gente consegue transmitir isso, essa visão mais humana de praticar uma medicina não centrada no problema da pessoa, mas de fato na pessoa que tem um problema. Então, de trazer para o paciente o conforto, a segurança de que aquele problema que ele trouxe, que ele confiou nas suas mãos, vai ser bem resolvido, vai ser bem tratado, né? Então, a gente leva essa visão para os nossos alunos também. Que bonito isso, né? E que tipo de postura profissional você acredita que precisa ser fortalecida na medicina atual? Olha, hoje a gente vive um cenário muito crítico dentro da medicina. Eu ajudei na coordenação de um curso de medicina no ano passado, eu sou apaixonado. Lembra que eu me matriculei numa escola para conhecer o aluno? Eu sou apaixonado por aluno de medicina, sou apaixonado pela formação médica, então eu tenho um íntimo contato com alunos de medicina. Hoje ser médico é um grande desafio. Ser médico é um grande desafio porque o médico não está arrumando emprego. Existe um excesso de médicos no mercado de trabalho e os postos de trabalho com baixas condições, então hoje é um desafio. É um desafio que se torna oportunidade para aquele que é humano, para aquele que é técnico, para aquele que se esforça em de fato fazer a diferença no contexto social que ele vive e fazer a diferença na vida de sua família através do que ele aprendeu na faculdade. Então é um desafio, mas é uma baita de uma oportunidade, porque hoje o médico, para ele se destacar, basta que ele tenha duas coisas: conhecimento e goste de pessoas. Então, tem conhecimento e gosta de pessoas, né? Gosta do cuidado, ama cuidar o próximo, só isso já é motivo de muito destaque. Porque a gente vive uma mercantilização muito horrorosa da medicina, enfim, de pessoas que fazem protocolos que não têm nenhum tipo de evidência só para ganhar dinheiro, de pessoas que exercem a má prática médica para que o paciente pague por aquilo. Então é uma mercantilização estranha do que a gente vive. Eu prefiro acreditar que nós vivemos em ondas, então a gente está vivendo uma onda ruim, mas logo vai vir uma onda boa por aí, e que essa onda boa vai ser protagonizada, né, pelos bons profissionais, que gostam de pessoas e que amam a medicina, né, de fato o aprendizado, a ciência, e que não buscam o dinheiro
com a desculpa de que estão ajudando as pessoas. Então a gente vê muito isso. Isso é muito triste. Mas é a onda que a gente está vivendo, né? A gente tem que enfrentar essa realidade aí, fazer a nossa parte. Tem uma questão muito positiva nessa onda, né? Nós estamos vivendo um momento em que o planeta está trazendo de baixo para cima, então está ficando tudo muito transparente porque a verdade está aparecendo, né? E eu acredito que a próxima onda, a partir da conscientização que a gente tem dessa onda ruim aqui, ela seja muito melhor, né? Sim. E essa nossa conversa está fantástica. Eu acredito que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas vão se interessar por te procurar. Então, eu quero que você fale como que essas pessoas também podem ser atendidas já estando na fila do SUS, como é que elas te acham. Deixa aqui as suas redes sociais para o nosso público poder te encontrar também. Hoje a gente executa o projeto aqui em Uberlândia. Só que, mais uma vez, é um projeto embrionário, onde a gente quer contaminar aí, quer ter outras partes, né, talvez do Brasil, em outras regiões. Hoje nós executamos em Uberlândia. Para me encontrar nas redes sociais, deixa eu até confirmar aqui, tá? Mas é @ Matheus Rocha Mendonça, Matheus com TH. Esse é o perfil, assim, pessoal, profissional ali meu. Eu não tenho uma pessoa para gerir isso, então é minha cara. Isso aqui é a minha cara. Então vocês vão conhecer o Matheus médico, o Matheus filho, o Matheus professor, o Matheus cirurgião dermatológico, o Matheus esposo. Então esse é o Matheus que vocês vão conhecer. O Matheus autêntico, né? Que é isso que a gente precisa. Exato. Exatamente, esse é o perfil. Esse é o perfil que vocês vão encontrar das minhas redes sociais. E aí, alguns pacientes têm procurado, né, através do meu perfil, principalmente, sobre alguma orientação. Então, não há nenhum problema, né, não há nenhum impedimento de mandar mensagem, sintam-se à vontade em relação a isso. O impedimento é o tempo, né? Então, o impedimento é o tempo e a limitação é o tempo de sentar, olhar, passar alguma orientação ali para cada uma das pessoas que procuram. O Brasil é um país continental, então, infelizmente, algumas pessoas moram muito longe do projeto que a gente faz aqui, o que torna inviável, né? Mas, através da divulgação que a gente vem tendo aí, a gente tem operado pacientes da região. Então, mais uma vez, né? Somos um embrião que ainda vai crescer bastante e vai poder gerar um impacto na saúde de muita gente. E que você e sua esposa sejam muito abençoados para que vocês possam continuar iluminando e mudando a vida de muita gente, impactando de forma positiva, né? Doutor Matheus, eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção em explicar aqui o que é o câncer de pele, como é esse projeto que você vem desenvolvendo e que mais pessoas possam olhar para ele para poder te ajudar, como você foi ajudado lá atrás, que você continue alimentando essa rede do bem que você faz, porque você faz isso muito bem, conectando pessoas, né? Então, te agradeço muito por toda a sua atenção e que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aqui no Carreira e Suas Vozes. Até o próximo episódio. Obrigado.